Fala pessoal, meu nome é João Pedro, eu sou estudante de medicina da UEG e nós vamos estar resolvendo juntos a questão de número 46 do vestibular de medicina da UEG de 2024, uma questão de biologia, que mais especificamente trata sobre botânica. E antes de a gente entrar na questão propriamente dita, eu vou estar revisando com vocês alguns pontos importantes que eu considero que é importante a gente dominar para a gente conseguir resolver a questão. Primeiro, que é justamente a estrutura das flores das angiospermas. Então, nós temos alguns componentes principais. O pedúnculo ou pedicelo, que é basicamente a base. O cabo, o receptáculo, que é a base do cálice. Aqui nós temos justamente o cálice. A corola. A corola e o cálice, eles são os verticilos estéreis da planta. E além disso, nós temos a estrutura reprodutora feminina, que é o pistilo, que ele é formado pelo estigma, que é a abertura, mais o estilete, que é o canal, mais o ovário e o óvulo. O desenvolvimento do ovário, ele origina o fruto. E o desenvolvimento do óvulo, para ser mais específico, a fecundação do óvulo através da polinização, nós temos a formação da semente com o zigoto, perfeito? Lembrando aqui também a estrutura reprodutora masculina, que são os estames, formado pelos filete, conectivo e antera, onde nós vamos ter a produção do pólen. Lembrando que a polinização é justamente a transferência do pólen para o pistilo, entrando justamente no estigma do pistilo. E é justamente a partir disso nós vamos ter a polinização com a fecundação do óvulo e a formação da semente. E somado com o desenvolvimento do ovário, nós temos a formação do fruto. Beleza? Alguns conceitos iniciais para a gente responder essa questão. Vamos lá. Para o texto da questão. Um estudante, para sanar sua curiosidade sobre a relação do processo reprodutivo das plantas e a ação dos fito-hormônios nesse processo, montou no laboratório de botânica do seu colégio um experimento com flores de piqui, que é justamente uma angiosperma pela presença de flores. Ele utilizou dois procedimentos na montagem do seu experimento, uma flor X e uma flor Y. A flor X recebeu em seu pistilo, a estrutura reprodutora feminina, um gel contendo etileno na concentração suficiente para estimular o crescimento do saco embrionário, e seus estames foram retirados ainda precoces. Já a flor Y recebeu em seu pistilo pólen de uma outra flor de piqui. Vamos começar com a flor Y, que é mais simples. A flor Y, ela basicamente recebeu o grão de pólen de uma outra flor de piqui no seu pistilo. Então, nós temos justamente a polinização, que é a transferência do grão de pólen para o estigma, e nós vamos ter justamente uma fecundação cruzada, perfeito? E o desenvolvimento do óvulo vai resultar na formação da semente, e o desenvolvimento do ovário, nós vamos ter a formação do fruto. Maravilha? Beleza. Agora, eu já vou pensando na alternativa, na flor Y. Vamos analisar todas as alternativas que tem o Y, beleza? Então, a letra E, por exemplo. Y tenha se desenvolvido apenas pseudofrutos. Lembrando, um pseudofruto, ele é um fruto que não é originado pelo desenvolvimento do ovário, mas sim pelo desenvolvimento, por exemplo, do receptáculo ou do pedúnculo, que não é o caso dessa questão. Maravilha? Aqui nós vamos ter o desenvolvimento do ovário, a formação de um fruto com semente. Na letra B, prevê-se que da flor assexuada Y, não é assexuada. Lembrando que assexuada significa que não possui variabilidade
genética. Só que não é o caso, porque justamente na flor Y nós temos a polinização com a fecundação cruzada, que é justamente um processo que é sexuado, com variabilidade genética. Então, a letra B está errada. Y tenha se desenvolvido pequi com semente, justamente o fruto com semente em decorrência da polinização e o desenvolvimento do óvulo. Repetitivo, mas eu reitero para reafirmar, a letra A está correta. Nós vamos entender agora a flor X. A flor X ela recebeu em seu pistilo, né, a estrutura reprodutora feminina, um gel contendo etileno, que é um fito-hormônio, perfeito? E esse fito-hormônio, ele promoveu o crescimento do saco embrionário. Repare que aqui ele já fala justamente a função, né, do fito-hormônio. Mas o que significa, na prática, esse crescimento do saco embrionário? Significa que, basicamente, nós temos o desenvolvimento do ovário. Perfeito? Ou seja, nós temos justamente um contexto para a formação do fruto. Beleza? Maravilha. E ele ainda fala que os seus estames, que é justamente a estrutura reprodutora masculina, foram retirados ainda precoces. Beleza. Então, ficou apenas com a estrutura reprodutora feminina. A letra C fala que a flor hermafrodita X, no caso, como ficou apenas com a estrutura reprodutora feminina, então ela não é uma planta hermafrodita, que possui tanto a estrutura reprodutora feminina quanto a estrutura reprodutora masculina. Maravilha? Beleza. E quais são as duas possibilidades? A primeira possibilidade, mas na flor X, é que, como os estames dessa flor foram retirados ainda precoce, então nós temos que isso evita a autofecundação. Então, que esse pólen dessa flor, ela caia no seu estigma, né, e fecunde o óvulo para a formação da semente, com o desenvolvimento do ovário, a formação de um fruto, né, com semente. Então, evita isso, beleza? Só que, então a gente tem a seguinte possibilidade. Pode não ter ocorrido uma polinização, no caso, com outras plantas. Então, essa flor ela não recebeu o pólen de nenhuma planta, não recebeu o pólen. Ou ela pode ter recebido o pólen. Então, sim, ela recebeu o pólen de uma outra planta, beleza? Dela não teve mas uma coisa que não pode ter acontecido é justamente a autofecundação, beleza? No caso 1, que ela não recebeu o pólen de uma outra planta, então a gente não vai ter justamente o desenvolvimento do óvulo. Então a gente vai ter a formação de um fruto partenocárpico, beleza? Que é justamente um fruto sem semente, porque a gente teve a formação do fruto a partir do desenvolvimento do ovário, mas não ocorreu a fecundação, a polinização, né, para que a gente tenha o desenvolvimento da semente. Então, formou um fruto sem semente. Mas uma outra possibilidade é que ele foi fecundado, né, ocorreu a polinização pelo pólen de uma outra flor. Então, a questão, ela deixa aberto isso. E aí nós vamos ter o desenvolvimento normal de um fruto com semente. Isso elimina a alternativa D, que fala que prevê-se que da flor X tenha se desenvolvido apenas frutos e não sementes. De fato, essa é uma possibilidade, que é justamente um piqui partenocárpico. Só que a questão, ela também deixa em aberto essa segunda possibilidade. Beleza? Então, basicamente é isso. A alternativa A, eu acho que ela ficou bem evidente, mas entender o erro da alternativa C e da alternativa D, eu acho que eu particularmente achei difícil a primeira vez que eu resolvi essa questão, mas basicamente essa é a ideia. Valeu demais?